Olá, estrelas. O meu nome é Solange Prado e hoje eu estou aqui para falar sobre o segredo das sementes de amor. O tema que eu quero desenvolver com vocês hoje é o hormônio do amor. E antes de falar sobre o hormônio do amor, eu quero lembrar a vocês que a razão de eu estar aqui é promover a ONG da rádio, que tem aproximadamente 280 cães, no Instituto São Vito, né? E chama Procães, a ONG também chama Procães, o nome fantasia. Então, eu quero lembrar vocês que cada cãozinho desse que foi resgatado, eles mudam, sabe? É que a gente não consegue ficar com menos de 280. Então, eu gostaria de pedir para vocês, quando o programa sobe para o YouTube, aparece o número do Pix, que vocês colaborassem com a ONG da rádio, adotando cãezinhos, indicando a ONG para algumas pessoas. E também, não precisa ser só a ONG da rádio. Se você pegar um cãozinho na rua e adotar esse cãozinho, você também está colaborando com esse amor universal, com esse carinho todo que todos esses animais nos dão todos os dias, né? Que eles nascem com o sentido de alegrar nossos corações. E então eu conto com vocês que quem gosta do programa, dá um like, encaminha e compartilha o programa com outras pessoas para que as nossas palavras possam aquecer outros corações. Hoje eu quero falar um assunto que eu gosto muito, que é sobre o hormônio do amor. E eu vou contar uma historinha, vou começar contando uma historinha. Tinha um rapaz lá nos Estados Unidos, o Starbucks tem drive-thru. Então você pode entrar no drive-thru e pedir um café. E ele estava na fila para pedir o café, e ele olhou pelo retrovisor e falou: eu vou pagar um café para essa pessoa que está no carro de trás. E aí ele disse pro rapaz: fala para aquela pessoa que ela é uma pessoa amada. E foi embora, pagou o café e foi embora. Dias depois, ele estava num outro café e ele viu 3 senhoras entrando. E naquele instante, ele já estava com muitas saudades da mãe dele, que tinha falecido fazia 2 anos. Então, quando ele viu essas senhoras entrando, ele sentiu tanta saudade da mãe. Então, ele foi até essas 3 senhoras e disse: senhoras, eu posso pagar um café para vocês? Eu vi vocês entrando e minha mãe faleceu há 2 anos e eu sinto tanta saudade dela. E aí uma dessas senhoras se levantou, foi até ele e disse: eu perdi meu filho tem 2 semanas. Eu vou te dar um abraço. E aí eles se abraçaram. E aí eles choraram muito, um abraçado ao outro. E o mais interessante, que foi descoberto pela ciência, que quando o abraço, né, a ocitocina é o hormônio do abraço, é o hormônio da caridade. E quando você faz uma coisa para uma pessoa, um ato de gentileza que gera gentileza, né, um ato de agrado, de generosidade para alguém, e essa pessoa tem muita gratidão por você, só que o teu sentimento de fazer aquele ato é tão grande e libera um hormônio chamado ocitocina. Alguém ouviu o meu programa e me contou sobre o hormônio e eu relembrei. Eu até já sabia da ocitocina, mas eu não tinha relacionado. E um dia, aqui conversando, eu falei para vocês: é difícil explicar o que eu sinto quando eu faço um ato de generosidade para alguém, que eu tenho uma compaixão por alguém, que eu compro todas as balas de alguém que está vendendo no farol, sabe? Quando eu vejo uma mulher na porta do mercado contando o dinheiro para comprar 1 litro de óleo, e aí eu vou lá e compro o óleo. Sim, eu falei assim, é difícil explicar o sentimento de compaixão quando você faz alguma coisa para o outro. É como ensinar, né? É como dizer para uma pessoa que tem deficiência visual, as cores. É como falar para alguém que é deficiente auditivo
a beleza da música, como a música toca a nossa alma. Então, eu cheguei a dizer, eu não sei como explicar, mas a partir do momento que vocês fizerem, o que vocês vão sentir é tão forte que você nunca mais vai deixar de fazer, né? Porque chega a viciar de prazer e de amor. E a ocitocina, ela é o hormônio que é liberado assim que a criança nasce. E a criança é entregue nos braços da mãe. A mãe tem uma liberação de ocitocina intensa, ela é inundada por ocitocina. E ela ama imediatamente seu filho, e a gente pensa que tudo, o sentimento, ele vem somente daqui, do coração, do chakra cardíaco. E, na verdade, o sentimento, ele vem de muito estímulo hormonal e neuronal que a gente sofre ao longo das nossas vivências, das coisas que a gente vê, das coisas que a gente faz, liberando esse hormônio. E aí eu me lembrei que Jesus passou a vida fazendo caridade e tendo compaixão, fazendo as pessoas cegas enxergarem, né, o paralítico andar, ressuscitando como ressuscitou Lázaro. Então ele passou a vida liberando em si ocitocina. E é isso que às vezes eu falando aqui no programa libero ocitocina em você, amiga estrela, amigo interestelar. E essa liberação de ocitocina é um hormônio do amor, da compaixão e que nos deixa cada vez melhores. Então, quando a gente fala do abraço, né, que falta a gente sente hoje, dos abraços que o povo brasileiro, né, o povo latino de uma forma geral, é um povo muito afetivo, que coloca mais as emoções, né, mais de abraçar, mais de beijo no rosto, né? Então, o que falta nos faz a ocitocina. Então, é uma das coisas que faltou. Quando do período nós ficamos reclusos dentro de nossas casas na pandemia. E a alegria que a gente tem hoje de só cumprimentar assim, tocando levemente um na mão do outro. É ocitocina. Então, é muito, muito fantástico a gente saber que o hormônio do amor existe, ele é presente em todos nós. E aí, quando a gente faz uma coisa legal, a gente fica muito emocionado, ou quando a gente vê. Então, quando o rapaz do Starbucks deu o café para a moça e disse, o rapaz que saiu do outro carro disse que a senhora é amada, ele também liberou ocitocina. Porque são todas essas ações em conjunto que liberam ocitocina, e para você que está aí ouvindo, amiga estrela. Então, é isso que nós temos que fazer. Nos conhecer, saber que a medicina avança cada vez mais e cada vez mais a gente tem conhecimento de quem somos, como sentimos, por que sentimos, qual é a ciência que tem atrás de tudo isso. E dentro desse assunto, eu quero falar com vocês do avanço que a medicina vai sofrer nos próximos anos, e tem uma novidade que está para vir agora, no dia 30 de setembro, que é um método chamado CRISPR, que cura de cegueira. Esse método é uma empresa americana, tem várias empresas americanas prestando esse trabalho científico para todos aqueles que têm limitação visual. Então, tem uma empresa que chama... tem para surdos, cegos, né? A Fundação dos Estados Unidos, a Fundação de Drogas Administration dos Estados Unidos, já está com tudo isso testado. A empresa chama Editar e a outra chama Vortex. São duas empresas, são 8 empresas no total. Eu não lembro o nome de todas, mas o que é importante é que tudo aquilo que o Chico Xavier já disse está se tornando realidade. Ele disse, se conseguirmos passar o momento em que não vai acontecer a explosão nuclear, nenhum de nós poderá prever os avanços que nós teremos na tecnologia. E está tudo acontecendo. Tem muita coisa vindo. Então, a Gênesis, por exemplo, o que ela está fazendo? Um mapeamento total humano
E aí ela vai fazer uma edição genética e vai eliminar os genes que estão doentes. E aí, a vida aqui de nós encarnados, ela vai chegar aí a 300 anos. Aí as pessoas falam assim, 300 anos? Sim, nós já temos pessoas que estão desencarnando com 105 anos, 104 anos. Cada vez mais nós estamos ouvindo essas pessoas relatando que o desencarne está sendo cada vez mais prolongado. E você veja que a vida média está aumentando. Era 40, 50, 60, agora é 70. Estão dizendo que as pessoas de 70 anos são os de 40 de antigamente, não é? Então, tudo está mudando. Tem um livro que foi psicografado por Chico Xavier, que ele chama Antologia dos Imortais. São algumas poesias de alguns poetas de Portugal, da Europa, do começo do século. E na hora que coloca o nome do poeta e a data de nascimento e que desencarnou, eles viviam, amigas estrelas, 20 a 25 anos. Veja como já mudou. Para nós chegarmos a 300 anos, claro, é uma questão progressiva. As coisas vão progredindo, mas já estamos chegando lá. Esse trabalho, por exemplo, da cegueira que eu falei do CRISPR para vocês, eles já curaram 99,9% das pessoas que foram tratadas. E é o mesmo sistema que fez a vacina da Pfizer, que agora eles estão trabalhando para vacina contra a AIDS. Então, as coisas estão progredindo. Então, vai chegar um momento que a edição desses genes que essas empresas estão fazendo vão eliminar as doenças. Então, as pessoas não ficarão mais doentes. E a vida média vai aumentando cada vez mais. Nossos jovens de hoje já vão viver muito mais de 120 anos. Os jovens que hoje têm 20 anos seguramente vão viver 120 anos. Seguramente. Então, o que a medicina avançou pós o advento do vírus, como diria o Chico Xavier, nenhum de nós pode imaginar os avanços que vão acontecer, é porque a tecnologia, a ciência, vai provar tudo que está escrito. Lembra que eu falei para vocês? Leiam o livro A Caminho da Luz. Ele conta a história da humanidade do início ao fim. Teve um programa aí, 2, 3 programas atrás, que eu falei bastante sobre esse livro, A Caminho da Luz. Quer entender quem eu sou? Por que eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu devo fazer? Leia o livro A Caminho da Luz. O que deve fazer é a reforma íntima. O que é a reforma íntima? Você se melhorar cada vez mais. Você se superar como pessoa. E aproveitar tudo que a vida tem para nos propor. Então, por exemplo, a questão da tecnologia 5G, 6G, olha só o que está escrito nos livros de Chico Xavier. Está escrito o seguinte, que essa tecnologia, que a tecnologia que virá, ela vai sincronizar todos os meios de comunicação, todos os meios de transporte, quer seja transporte de ônibus, trens, metrôs, carros, transporte aéreo, todo tipo de transporte será sincronizado por essa tecnologia do 5G, 6G e assim por diante. O Elon Musk, que é dono da empresa chamada Tesla, ele colocou 60, vamos dizer vagões, containers, 60 unidades que parecem um trenzinho passando no céu. Ele dá a volta em torno da Terra com a tecnologia 5G para entrar no ar, que significa a internet mais veloz que vai existir no mundo. E depois 6G, depois 7G. Então tudo está indo muito rápido. A ciência, a filosofia, as artes, o conhecimento, tudo indo muito rápido. A ciência encontrando a religião, a filosofia, as artes, tudo. Então,
tudo sincronizado significa o seguinte, significa que não existirão mais os desastres, as colisões, porque se todos os carros vão estar, se tudo vai estar conectado eletronicamente, tudo vai ter cálculo para que não aconteçam os acidentes. Os acidentes aéreos vão administrar o tráfego aéreo, terrestre, tudo. A inteligência das coisas, a internet das coisas que se diz que você já tem hoje, né? Você fala da sua casa, você pode pedir para a Alexa, né, que é um outro computador pequeno que você compra e coloca em casa, pede música, pede a temperatura, pede várias informações que você quer saber. Você fala bom dia e ela responde, o dia de hoje, né, é o dia que se comemora o dia da juventude. Ela me disse isso, a Alexa me disse isso, acho que foi segunda-feira. Cada dia ela explica. Você pergunta a temperatura. Ela disse você está em alerta laranja. Dias atrás ela me disse que o Morumbi estava em alerta laranja para uma ventania. Ventania que aconteceu ontem. Então, a internet das coisas que vai fazer que tudo seja inteligente na sua casa. Que a hora que você tirar o último frasco de leite da geladeira, ele já manda a informação para o supermercado já fatura pelo seu cartão de crédito e já entrega na sua casa. Então, nossa vida será muito facilitada. Todas aquelas tarefas repetitivas, aquelas tarefas que podem ser substituídas por máquinas, serão substituídas por máquinas. E essas pessoas vão trabalhar em outras coisas, talvez, e certamente muito mais felizes. Às vezes muita gente aí que perdeu o emprego e foi ser outra coisa na vida é muito mais feliz do que quando estava trabalhando na empresa anterior. Porque as pessoas vão se dedicar mais tempo a si. É por isso que a gente fala, você tem uma dorzinha? Falei isso no programa passado, uma dorzinha psicológica? Você tem uma coisa que te incomoda? Vamos fazer um tratamento psicológico? Não é só louco, tem gente que fala assim, eu não tô louco para ir no psicólogo. E eu falo isso porque assim, a população está envelhecendo. A população hoje, você vê muito mais pessoas chegando na terceira idade. Com 60, 70 anos, você não diz. Então, essas pessoas, às vezes, têm dores psicológicas. Às vezes, as pessoas pensam assim, eu não sou louco, que é a época que psicólogo era coisa para louco. Não, gente, somos nós. Nós é que precisamos de socorro. Está para ser descoberto a cura para 6.000 tipos de doenças. Agora, nossa mente, nosso psicológico, nosso inconsciente merece atenção. Consulta um profissional especializado, gente. Vai lá e desabafa. Uma pessoa que você tem total confiança, porque é uma pessoa que não tem porquê, não conhece a sua vida, seus amigos, e você não é moeda de troca. Pessoas especializadas. Fazendo terapia, as terapias modernas, terapias multidimensionais, terapias com seres de outras órbitas, que nos trazem informações incríveis. Todos nós temos interesse em que a população fique mais saudável psicologicamente. No programa passado eu até recomendei que assistissem a vida do Elton John, mas eu lembrei que o Elton John ele tinha muita preocupação com o que a mãe pensava dele, né? E eu lembrei da vida do Elvis Presley, que também era uma pessoa que tinha uma ligação muito forte com a mãe. Então, a gente tem que saber quais são os nossos gatilhos. Qual é o gatilho que te deixa numa situação meio para baixo? Que você, às vezes, quer entorpecer sua mente, você aí bebe um pouco demais, aí tem síndrome do pânico, aí toma antidepressivo, aí qual é a sua dor, amiga estrela, amigo interestelar? Você tem que procurar saber de onde vem. Normalmente está relacionado a um trauma, a uma falta que você teve, que pode estar relacionado com a sua família, não é?
e que eles fizeram o melhor que eles podiam fazer naquele momento. Não existem culpados ou inocentes, existem situações que se faz que parecia certo naquele momento, a pessoa fez o que podia para você naquele momento, para tirar você de uma situação de estresse e acabou gerando outro. Mas qual é a mãe, qual é o pai que não quer que o filho seja muito melhor, né? E se quiser, então, se não for, se forem situações então kármicas, também tem que ser tratado. Porque a vida é sua. É você que mora aí dentro desse corpo. E tem que preservar. Você tem que se cuidar, cuidar da sua mente. Porque nós temos o véu do esquecimento, que está todas as informações do passado, na história nossa, na humanidade, elas estão no nosso inconsciente. Né? E a gente não tem muito o que fazer, a não ser perceber e tentar melhorar. Agora, tudo que aconteceu nessa vida, a gente tem que fazer melhor pela gente. Se é uma dor de um pai que te batia, não importa qual seja o trauma, nós temos que encarar. Como diz um amigo meu que é psiquiatra, a primeira coisa é você assumir que a responsabilidade da sua vida é sua. Não é do governo, não é do Estado, não é do partido político, não é da religião, time de futebol muito menos. A responsabilidade sobre sua saúde mental, sobre sua vida, sobre você, sobre suas escolhas, é sua e de mais ninguém. E as consequências, boas ou não, suas. Então é por isso que a gente tem que sempre procurar ser melhor para a gente. Parar de pegar no pé da gente, tratar a gente com carinho, falar, eu vou encarar essa dor. Eu vou encarar. Eu vou conversar sobre isso com alguém especializado. Eu vou pôr isso para fora. Eu não quero mais ser deprimido, angustiado. Sabe, amigas estrelas, eu tive depressão quando eu tinha 30 anos de idade. E quando eu pegava o comprimido do antidepressivo na mão, eu beijava o comprimido. Eu dizia assim, abençoado quem desenvolveu esse comprimido. Abençoado, eu agradeço. Porque também ele só fez ser feito 2 semanas depois. Porque esses comprimidos antidepressivos são assim. Eu fiz 1 ano de tratamento e melhorei. E fiquei boa. E desmamei da medicação e nunca mais parei, né, os meus estudos e nem de fazer terapia. Eu sou paciente como terapeuta, eu sou terapeuta multidimensional. E eu nunca mais parei de estudar a minha mente. E assim que eu aprendi sobre ocitocina, sobre a dor. E se um dia você tiver com muita dor, perda de um amor, perda de um emprego, toma um analgésico, amiga estrela. Toma um analgésico, caminha, libera o hormônio da endorfina e pede para uma pessoa, amigo seu, um abraço que libera ocitocina, que é o hormônio do amor. Então essas dicas que eu dou, aproveitem, usa, aplica, porque tudo que eu falo aqui, eu aplico na minha vida. E como eu sou muito mais feliz com tudo que eu faço, eu venho aqui compartilhar com vocês a minha alegria, a minha felicidade, a abundância que Deus me dá todos os dias de eu vir aqui dar um recado de amor para vocês. E é nesse clima de ocitocina, é nesse clima de amor que eu desejo que vocês tenham uma semana linda e maravilhosa, que o Deus que habita em mim abençoe o Deus que habita em vocês. Namastê.